Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Estamos aqui no auditório da Igreja em Campinas para a transmissão da Palavra de Deus. Essa mensagem é uma mensagem da palavra ministerial, da palavra profética. É a mensagem 4, do nosso alimento diário. Inclusive, a série é "E será pregado este Evangelho do Reino". O tema é "Preparados para a vinda secreta de Cristo". E a semana que nós vamos ver é a semana 4. O tema da mensagem é "A formação do exército celestial". Graças a Deus. Então, desde já, eu gostaria que você deixasse aí o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, você pode se inscrever. E que Deus também esteja abençoando aí você, a sua vida, a sua saúde, o seu lar, a sua família. Que a palavra de Deus venha estar entrando aí na sua casa, também entrando aí na sua vida e te abençoando grandemente, tá certo? Eu vou estar iniciando aqui com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, poder estar na Tua presença, poder invocar o Teu nome. Ó Senhor Jesus, realmente nós abrimos o nosso coração e confessamos que nós precisamos de Ti, precisamos da Tua luz, precisamos da Tua presença. Senhor Jesus, fala, Senhor, fala ao nosso interior, fala ao nosso coração. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos. Louvado seja o Senhor. Então, nós estamos chegando já ao final desse volume, do Alimento Diário. Essa é a última mensagem, a mensagem 4. E eu vou estar compartilhando o sentimento com vocês, Essa mensagem fala sobre a formação do exército celestial. Então, Deus, irmãos, Ele tem um exército. E Deus, Ele precisa formar esse exército. Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele precisa cumprir esse propósito. E um dos meios que Ele usa para cumprir esse propósito é através do seu exército. Eu vou começar aqui lendo Números. Vou começar lendo Números, capítulo 1. O versículo 1 diz assim: No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. O versículo 3 continua dizendo assim: Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então aqui nós vemos que chegou um determinado momento na vida do povo de Israel, que Deus pediu para reunir a todos, chamou ali os sacerdotes e falou: faz o censo. Faz o censo, vê quantas pessoas tem, a idade é de 20 anos para cima, e eu quero saber quem é capaz de sair à guerra. Então hoje Deus, Ele tem o desejo, irmãos, de reunir o seu exército. Quem é que faz parte desse exército de Deus? Quem é que está alistado nesse exército de Deus? Aqui em 2 Timóteo, lembrei de um versículo aqui, vamos ver se é 2 Timóteo. 2 Timóteo, o capítulo 2. 2 Timóteo, o capítulo 2 diz assim, o versículo 3: Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. O versículo 4 diz assim: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida,
porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, em determinado momento, falou que Timóteo, ele estava no exército. Ele fazia parte de um exército. E ele fala aqui, ó, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Então Timóteo, ele estava numa guerra, ele estava numa luta, numa batalha espiritual, e o apóstolo Paulo veio alertar ele, ó, você é um soldado, você está em serviço, você não pode se envolver nas coisas desse mundo. Então nós vemos, irmãos, por esses versículos, que aqueles que fazem parte desse exército celestial, aqueles que fazem parte do exército de Deus, são os seus filhos. Louvado seja o Senhor por isso. Então, no dia que eu criei, no dia que eu fui salvo, que eu invoquei o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que eu recebi o nosso Senhor como o meu único e suficiente Salvador, eu me alistei nesse exército. E eu creio que você também, no dia que você foi salvo, no dia que você creu, no dia que você foi batizado, você foi alistado nesse exército. Então, hoje, irmãos, o Senhor vem falar para cada um de nós que nós fazemos parte do exército de Deus. Nós fazemos parte do exército celestial. E nós vemos também, irmãos, que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha. Nós precisamos nos dar conta disso. Então, hoje o Senhor vem abrir os nossos olhos, né, abrir o nosso entendimento para que nós possamos ter essa ciência, possamos ter esse conhecimento que nós estamos numa luta, que nós estamos numa batalha e que nós fazemos parte desse exército. Então, nós vemos aqui no livro de Números, né? Capítulo 1, né, o versículo 1, 2 e 3. O Senhor sabia, irmãos, quantas pessoas ele tinha. Será que Deus não sabia quantos filhos ele tinha naquele momento? Quantas pessoas acima de 20 anos ele tinha naquele momento? Será que ele não sabia? Ele, pelo fato de ser o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele não sabia quantas pessoas ele tinha, mas ele queria saber, naquele momento, com quantos ele podia contar. Então, nos dias de hoje, Deus, irmãos, ele tem os seus filhos. Ele tem muitos filhos, mas com quem realmente hoje ele pode contar? Quem realmente hoje está capaz de sair à guerra e lutar pelos interesses de Deus? Então nós precisamos dar conta que nós fazemos parte dessa guerra e que nós estamos, né, numa luta, nós estamos numa batalha. No Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele foi o primeiro que travou literalmente essa batalha. Tem vários versículos, né, em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas aqui no capítulo 4 de Mateus fica claramente, assim, nítido para cada um de nós que Jesus Cristo, ele foi o primeiro a lutar essa guerra. Aqui no capítulo 4 de Mateus, o versículo 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O versículo 2 continua dizendo: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O versículo 3 continua: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então nós vemos que após o nosso Senhor Jesus Cristo ele ter sido batizado, ele foi conduzido, ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado, para ser provado. Então nós vemos aqui que a luta do nosso Senhor, irmãos, ela estava literalmente contra Satanás. Então, qual é a minha luta hoje? Qual é a sua luta hoje? Quem é o meu inimigo hoje? Quem é o seu inimigo hoje? É o próprio
Satanás. Então nós vemos que Jesus Cristo, né, nos versículos seguintes aqui, ele travou essa luta, ele travou essa batalha e ele venceu. Em João capítulo 16, o versículo 33, fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou por muitas aflições, ele passou por muitos sofrimentos, mas fala que ele venceu. Então, se ele venceu, nós também podemos vencer. No versículo 4 fala assim, Mateus 3:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos, irmãos, que para essa luta, para essa batalha, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar alimentados. Nós não podemos sair à guerra, nós não podemos viver a nossa vida de uma maneira assim distraída, de uma maneira dispersa. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos preocupar, sim, irmãos, com a nossa condição hoje, não só física, não só psicológica, mas também espiritual. Então nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado. Satanás, ele usou ali um trecho da palavra de Deus, ele citou uma parte ali da palavra de Deus, né? Tentando o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele respondeu com a própria palavra de Deus. Então Jesus, ele falou, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele estava preparado, ele estava pronto para enfrentar Satanás. E nós vemos que ele venceu. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Então eu quero despertar você, né? Eu também preciso ser despertado para esse fato. Irmãos, nós precisamos estar preparado. Se talvez você se sinta, mas as coisas estão difíceis, está meio devagar, não sei. Irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos se preocupar, sim. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa luta. Se 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas nós precisamos nos preocupar, sim, em estar preparados. Na verdade, irmãos, essa luta é toda a nossa vida. Quanto tempo eu vou viver? Né? Foi determinado para que o homem vivesse 70, 80 anos. Mas eu posso, se caso o Senhor Jesus Cristo tardar, né, não voltar, eu vou viver o tempo necessário, né, que o Senhor permitir. Mas hoje, irmãos, eu preciso me preocupar em se preparar. Eu preciso estar pronto para essa luta. Jesus Cristo, irmãos, ele não estava despreparado. Jesus Cristo, ele não foi pego de surpresa, muito pelo contrário. No versículo de Lucas, capítulo 3, lá fala que ele tinha 30 anos, né, depois que ele foi batizado, ele iniciou o seu ministério ali, então mostra que ele foi uma pessoa que sempre se preocupou, sempre se preparou. E conosco hoje não é diferente. Aqui em Efésios, capítulo 6, fala um pouco mais dessa luta nossa, dessa batalha nossa. Então, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, sede fortalecido. Então talvez nós não estejamos prontos, talvez nós não estejamos preparados, mas nós precisamos nos preocupar em se preparar. Ele fala, sede fortalecidos. Paulo não fala assim, ó, vocês já estão prontos, vocês já estão preparados, vocês já estão fortalecidos. Ele fala assim, ó, sede fortalecidos. Então ele mostra que nós precisamos diariamente se preocupar com a nossa condição espiritual no que diz respeito a essa luta. Então ele fala, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes
contra as ciladas do diabo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele sofreu ataques de toda a ordem e de toda a natureza. Em Hebreus, capítulo 3, capítulo 4, fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi testado em todas as coisas. Então, se ele passou por isso, né, se ele teve que passar por esse teste, por essa provação para ser aprovado, quanto mais nós hoje, irmãos. Quanto mais nós hoje. Então, no versículo 11, ele fala, revestivos. Então, aqui é uma ordem, aqui é imperativo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes. Então, os ataques virão, a luta virá, a batalha virá, e nós precisamos estar fortalecidos. Nós precisamos estar revestidos. Para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo, irmãos, ele é astuto, ele é sagaz, ele é cheio de armadilha, ele é cheio de cilada. Você levantou de manhã, eu levanto de manhã, quando eu vou sair para o trabalho ou para o meu cotidiano ali, eu não posso sair sem essa armadura. Eu não posso sair descoberto. Eu preciso me preocupar em estar revestido de toda a armadura. Continuando, o versículo 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O versículo 13 continua dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, olha só, irmãos, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Não é uma parte, não é só o capacete, não é só a parte da couraça, não é só os calçados, não. É toda a armadura de Deus. Todos nós precisamos estar revestidos. Louvado seja o Senhor, né? Que o Senhor tem preparado os meios necessários para nós poder enfrentar o inimigo, que é Satanás. O 14 continua dizendo assim, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai, 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui, esse trecho de Efésios, capítulo 6, fica claramente assim, nítido para nós, é visível para nós que nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra Satanás, é contra os principados e potestades. Para isso, nós precisamos estar revestidos. Graças a Deus, né? Em Apocalipse, capítulo 12, aqui tem uns versículos também que mostram como nós podemos enfrentar e como nós podemos vencer também essa luta, essa batalha. Por que eu estou lendo esses versículos, irmãos? Nós fazemos parte do exército, nós já fomos alistados, então nós precisamos ter consciência, né? Nós precisamos ter consciência de que nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta, há uma batalha espiritual e nós fazemos parte desse exército. Nós não podemos ficar distraídos, nós não podemos pensar que o inimigo está para brincadeira, ele não está para brincadeira. Em João capítulo 10 fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então a intenção de Satanás, irmãos, é matar o homem. Ele quer
acabar com o homem, ele quer destruir, ele quer eliminar o homem. Então nós precisamos dar conta, sim, que nós estamos numa luta, que nós estamos numa guerra. No capítulo 12 de Apocalipse, a partir do versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. O versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós vemos que, embora nós temos a nossa luta hoje, nós temos uma batalha hoje, naquele dia, quando nós formos arrebatados, quando nós tivermos sido já arrebatados, fizermos partes ali ou do filho varão ou das primícias, nós vamos estar lá, né, junto com o exército celestial dos anjos, nós vamos travar essa batalha. E o interessante é que aqui em Apocalipse, irmãos, mostra que nós já vencemos essa batalha. Continuando, o versículo 10 fala assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. 11. Olha só. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, vencemos por causa do sangue, vencemos por causa da palavra do testemunho, a palavra que eu vivi, que eu pratiquei, e vencemos também, irmãos, por não amar a nossa própria vida da alma. Então nós vemos que aqui em Apocalipse, capítulo 12, essa batalha, essa luta, ela foi travada e nós, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vencemos. Mas hoje, no nosso dia de hoje, dia a dia, nós precisamos ainda se fortalecer, precisamos nos revestir de toda a armadura, precisamos permanecer firmes contra os ataques de Satanás. Louvado seja o Senhor por isso. Então, nós fazemos parte, né, desse exército celestial, fazemos parte do exército de Deus, nós já fomos alistados, né, e hoje nós estamos aí travando dia a dia essa luta. Eu gostaria de ler vários versículos aqui dessa semana, agora eu vou mais ler os versículos que mostra no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo chamando, né, os discípulos se alistando nesse exército, e depois eu vou concluir com alguns versículos finais. Então, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Olha só, Jesus Cristo estava passando, ele viu algumas pessoas ali. No versículo 19 diz assim: e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele chamou, né, no início ali, né, aqui de Mateus, ele chamou aqui aqueles que se tornaram os 12 discípulos, depois se tornaram os 12 apóstolos.
E nós vemos aqui ao longo do Novo Testamento como que Deus usou eles grandemente. Mas eu queria destacar que o Senhor chamou eles para fazer parte do seu exército. Eles estavam ali trabalhando, envolvidos com as suas coisas, mas a palavra fala claramente que eles deixou tudo e seguiu o Senhor. Em Mateus capítulo 10, fala assim, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então aqui nós vemos que esses discípulos que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou, que fazia parte, começou a fazer parte desse exército, ele deu autoridade. Então para nós lidarmos a nossa luta, irmãos, contra os principados, contra as potestades, a nossa luta contra Satanás é por meio da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A arma e as armas que nós usamos não são armas físicas, não são armas carnais, mas são armas celestiais. Elas são armas espirituais. E a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, a qual Ele nos incumbiu, a qual Ele nos deu, nos revestiu, é por meio dessa autoridade que nós vamos travar a batalha. Então aqui no versículo 2, continuando, ele fala o nome, né? Os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. 4. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui são o nome dos 12 primeiros que faziam parte, que integravam esse exército. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele está chamando, né, aqueles que estão ali à sua vista, né, à sua frente, para fazer parte desse exército. Em Marcos, capítulo 3, o versículo 13, diz assim, Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Olha só, irmãos. Jesus Cristo, ele chamou os que ele mesmo quis. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele chamou aqueles naquela época, naquele momento, mas hoje ele chamou a mim. Por quê? Porque ele quis. Ele chamou a você. Por quê? Porque ele quis. Simplesmente porque ele quis. Ele fala, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. O versículo 14 diz assim, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Esse enviar a pregar, na verdade, irmãos, os discípulos, eles estavam sendo enviados para a guerra, para a luta. A pregação do evangelho, né, a propagação do evangelho, na verdade, é uma grande luta. Ela é uma grande batalha. Então nós vemos que eles foram enviados para pregar. Voltando no capítulo 10 de Mateus, o versículo 5 continua dizendo assim, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, na verdade, a nossa luta, irmãos, a nossa batalha, ela está relacionada com a pregação do evangelho. O versículo 8 diz assim, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Olha só, de graça recebestes, de graça dai. 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cobre nos vossos cintos. 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então aqui nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá várias instruções para aqueles que fazia parte, né, que começou a fazer parte do seu exército.
Vou ler alguns versículos aqui também que fala assim que o Senhor nos chamou, né? Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos 9, 11 diz assim: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então, o versículo 11, ele fala que de dois irmãos, eles não tinham nem nascido, mas Deus já tinha escolhido um. Deus já tinha escolhido quem? Jacó. Deus já tinha escolhido Jacó. Então, hoje, para nós também, talvez nós nem tínhamos nascido ainda, mas o Senhor já tinha nos escolhido, já tinha nos chamado, nós já fazíamos parte da eleição de Deus. O versículo 16 diz assim, Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, se o Senhor nos chamou, se o Senhor nos escolheu, é porque foi a sua misericórdia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 26 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação aqui, irmãos, é chamamento. Paulo está falando assim, ó, presta atenção na sua vocação. Presta atenção no seu chamamento. Presta atenção. Visto que não foram chamados, olha só aqueles, irmãos, que fazem parte do exército de Deus. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, segundo a carne. Nem muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, se nós olharmos, irmãos, para a nossa condição, para a nossa posição hoje, ver a nossa família, né, aqueles que vieram antes de nós, se fosse um exército comum aí, mundano, talvez ninguém nunca nos chamaríamos. Mas Deus, irmãos, nos chamou. Deus nos escolheu. Ele fala assim no versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então nós vemos que o Senhor nos escolheu. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1,15 diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então Paulo fala que ele foi separado antes de nascer e no determinado tempo, ele foi chamado. Então nós sabemos que Paulo, irmãos, ele travou essa batalha, ele fez parte do exército de Deus e nós vemos que ele venceu. Ele venceu em 2 Timóteo capítulo 4, fala que ele venceu. E ele fala que agora ele está aguardando o quê? A coroa da justiça. Hoje, então, chegou a nossa vez. Hoje não tem mais o apóstolo Paulo, não tem mais o apóstolo Pedro, todos aqueles que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou no Antigo Testamento, todos eles já passaram. Nós estamos nos finais dos tempos, nós estamos assim no final desta era. Nós não sabemos quanto tempo falta para a volta do Senhor. Nós sabemos que a volta do Senhor está bem próxima. E o que o Senhor quer hoje, irmãos, é saber se Ele pode contar comigo e se Ele pode contar com você. Nós já estamos alistados nesse exército. Mas, efetivamente,
nós estamos travando essa luta, nós estamos travando essa batalha, nós estamos dando conta que nós estamos numa luta, nós estamos nos preparando, nós estamos assim nos revestindo de toda a armadura de Deus. Então é isso que Deus precisa hoje, irmãos. Para terminar aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, fala assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 5. Nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, louvado seja o Senhor, né? Agradecemos o Senhor pela sua palavra, pela luz que ele tem assim derramado sobre nós, por nos despertar também que nós precisamos nos dar conta que nós estamos numa luta, que nós estamos numa batalha e que nós hoje, irmãos, Deus precisa de nós, Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus precisa que nós fazemos assim parte efetivamente desse exército. Então, obrigado pela a sua audiência, obrigado por ter nos acompanhado aí nesse período aí de 38, 40 minutos. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Louvado seja o Senhor. Amém.